E aí galera tricolor, beleza? Aqui é o Igor e hoje começa uma série espetacular aqui no canal que se chama São Paulo Legends, que vai contar basicamente a história de jogadores que foram e ainda são ídolos no São Paulo. São Paulo Legends. E vamos começar com o pé direito. O protagonista da história de hoje é o Raí. E antes de começar o vídeo, eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal, para que se inscreva e ajude o canal a crescer, para a gente sempre estar lançando vídeos como esse. O Raí é o filho mais novo do seu Raimundo Vieira e da dona Guiomar. Só que o seu Raimundo era daqueles caras que amam filosofia. Então ele teve a brilhante ideia de registrar os filhos com nomes de filósofos famosos. O Sócrates, o Sófocles e o Sóstenes. Mas daí a dona Guiomar falou, chega, vamos colocar nomes normais. Aí veio o Raimundo, Raimar e o caçula, que é o Raí. A ideia era chamar o Raí de Xenofonte. Cara, Xenofonte. Você já pensou se o maior camisa 10 da história do São Paulo se chamasse Xenofonte? Que merda ia ser, cara. Mas graças a Deus, a dona Guiomar, tal qual um anjo, não deixou isso acontecer. Lembrando que esse Sócrates é o mesmo aí que jogou no Corinthians e na seleção. Embora o Raí tivesse como exemplo e inspiração para ser um jogador de futebol, o então garoto preferiu jogar basquete. Jogou dos 12 aos 14 anos. Inclusive jogava bem, porém seu lugar era nos campos, tanto que com 15 anos Raí começava a trilhar sua futura carreira de sucesso. Ali pela adolescência, o Raí não tinha muito interesse em futebol, mas ele foi convidado por um amigo a participar de uma peneira no Botafogo de Ribeirão Preto, e ele entrou no time. Daí eu não sei se ele passou por méritos ou só porque era o irmão do Sócrates, porque naquela época o Raí estava interessado em tudo menos em futebol. O Raí era aquele cara morto em campo, que o corpo tá lá, mas o pensamento tá longe. Mas uma coisa mudaria isso, o nascimento da sua filha. Agora ele precisava do salário que recebia para dar um sustento para sua filha, e começou a se esforçar mais. E quando você se esforça mais, as coisas tendem a dar certo. Isso pro futebol ou para qualquer outra coisa na vida. Ainda mais quando o esforço está aliado ao talento, que era o caso do Raí. Então, o céu era o limite para ele. O cara começou a jogar futebol de um jeito que nunca tinha jogado antes. Esbanjava técnicas e muitos passes. E essas boas atuações fizeram com que ele fosse convocado para a Copa América de 87, onde foi campeão e despontou para o cenário nacional e internacional. Foi aí que o São Paulo olhou para aquele garoto e falou, esse cara tem futuro, e contratou o Raí. Na época foi a maior transação entre clubes brasileiros, 24 milhões de cruzados. Mas a vida de Raí só mudaria mesmo por causa deste homem. Quando o Raí chegou no São Paulo, em 87, o técnico era o Cilinho, que colocava o Raí um pouco mais recuado, tanto que o Raí, em 3 anos de clube, tinha feito apenas 26 gols. Poucos gols, mas gols importantes, que ajudaram o São Paulo a ser campeão do Paulista de 89. Foi quando o Tele apareceu e mudou totalmente o jeito de jogar do São Paulo e do Raí. Tanto que ele fez 28 gols em uma só temporada, em 91, ajudando o time a ser campeão paulista e brasileiro do mesmo ano. E foi no Campeonato Paulista que ele teve essa atuação, 3 gols em cima do Corinthians, e a figura do ídolo já se desenhava. Macedo se livra de 3 e acha Raí livre. Raí desce como se fosse armar o jogo, mas manda a bomba. 14 minutos. Raí manda no canto. São Paulo 2-0. E Raí estava mesmo impossível. 3 minutos depois, ele de novo de cabeça faz 3-0 São Paulo. O ano de 1991 foi espetacular para o São Paulo, e esse sucesso veio muito das atuações do Raí e dos esquemas táticos do Tele Santana. E em 1992 a coisa ia melhorar. O São Paulo chegou até a final da Libertadores com uma campanha mais ou menos. Isso se justifica pelo interesse que os clubes brasileiros tinham pela Libertadores antigamente. Antigamente o estadual era até mais importante que a Libertadores. Tanto que o New Old Boys da Argentina chegou como favorito e com a vantagem do empate para ser campeão. Foi aí que o Raí desequilibrou e fez o gol que levou o jogo para os pênaltis. E o resto é história. Vai tomando posição Raí, expectativa geral, partiu Raí, vai marcar, gol! Tá 3-2 para o São Paulo, partiu Gamboa, Zete! O título fica no Brasil, é do São Paulo!
O Raí já tinha conquistado a América, mas ele queria mais e ele podia mais. E foi em dezembro desse mesmo ano que chegou a consagração Master do Raí. O time do São Paulo iria enfrentar um dos maiores times da história, o temido Barcelona de Cruyff. Foi um jogo espetacular, muitos jogadores de alto nível, dois times incríveis, mas foi aos 34 minutos do segundo tempo que o terror do Morumbi aterrorizou a vida do time catalão. Com aquele gol de falta incrível, esse gol que tá todo mundo cansado de ver, foi o gol que deu o mundo para o Raí e para o São Paulo, que ganharia então seu primeiro título mundial de clubes. Assíssima pro tricolor, Bernardo. A chance do tricolor, Raí na batida de falta, capricha, garotinho, capricha. Rolou pra Cafu, pra Raí, pro gol. E que gol! Em 1993, o São Paulo, então campeão mundial, mostrou toda a sua força, ganhando de todo mundo, conseguindo o bicampeonato da Libertadores, o bimundial. O Raí foi importante demais no Paulista e na Libertadores. No Mundial ele não participou porque ele foi para a Europa. O São Paulo vendeu o Raí para o PSG no meio de 93. Em 1993, o São Paulo vendeu o seu maior craque para o PSG. Naquela época, o Paris Saint-Germain não é aquele time rico como é hoje. Mas a proposta que eles fizeram para o Raí, de algum jeito, atraíram o atleta. O começo do Raí no clube francês foi delicado. O idioma, o clima, o esquema tático foram grandes barreiras, mas o PSG tinha pagado caro no craque e fez valer todo esse investimento. Depois de uma mudança de técnico, o Raí fez jogadas como essa. Além de ter ganhado o título da Copa Francesa, a Liga Francesa e até a Recopa Europeia, ele elevou o clube a outro patamar. Foram 5 anos na França, onde o Raí se tornou ídolo, mas sua jornada de sucesso no Paris Saint-Germain acabaria em 1998, quando o Raí decidiu voltar para o São Paulo, e um dos momentos mais marcantes da carreira do Raí é essa despedida aí do PSG. Voltando no tempo agora, como eu disse, o Raí foi convocado pela primeira vez lá em 87 para a Copa América, onde foi campeão, e desde lá o Raí não saiu mais da seleção. Inclusive ele foi capitão do time durante algum tempo, mas só em 1994 viria a consagração de campeão mundial. O Raí fez parte daquele time que venceu a Copa nos Estados Unidos. Ele começou como titular, mas foi perdendo espaço. Mas o importante é que o título mundial veio. Quando o Raí foi anunciado que voltaria para o São Paulo, a expectativa é de que ele conseguiria jogar a final do Paulista, que seria contra o Corinthians. Esse momento foi logo após o título de campeão paulista de 98, e a curiosidade é que eu passei 5 anos na França. Quando eu voltei para o São Paulo, tinha uma brecha, né, no regulamento do campeonato que o time poderia contratar um jogador para jogar as 2 últimas partidas ou a última partida. E eu cheguei a 1 semana da final. O São Paulo tinha perdido o primeiro jogo da final contra o Corinthians. E eu cheguei na semana do último jogo, acabei entrando, podendo jogar o último jogo. Então acho que ser um dos únicos jogadores no mundo que foi campeão de um título importante, que é o Campeonato Paulista, que foi campeão jogando apenas uma partida, a última e a decisiva, né? Isso mostra também que tive estrela também na minha volta para São Paulo. Até hoje os corintianos não esquecem esse jogo. O Raí voltou com tudo. Ele fez o primeiro gol do time, deu passe para gol, arrebentou com o jogo. Isso sem treinar e sem ter entrosamento com o restante do elenco. Isso aí mostra um pouquinho do futebol do Raí. O Raí jogava muito. Mas nem tudo são flores na vida do Raí. No mesmo ano de 1998, o Raí acabou tendo uma lesão grave que fez com que ele ficasse praticamente 1 ano sem jogar futebol. Essa lesão fez com que o Raí pensasse em aposentadoria. Em 1999, ele voltou a jogar, não jogou tão bem, já tinha 34 anos e não era fácil voltar a jogar depois de tanto tempo parado. Nesse mesmo ano, o eterno 10 do São Paulo anunciou que iria se aposentar no ano seguinte. E na virada do século, nos anos 2000, o Raí fez seu último jogo com a camisa do São Paulo. O jogo foi diante do Sport no dia 22 de junho, colocando um ponto final na carreira do até então maior ídolo da história do São Paulo.
Raí, o terror do Morumbi, voltaria outra vez ao clube no final de 2017, mas dessa vez como diretor executivo de futebol, cargo que ocupa até hoje, dia da publicação desse vídeo. E se você estiver vendo esse vídeo no futuro, eu espero que ele tenha sido campeão, vencedor e tudo mais. Pessoal, esse foi o primeiro São Paulo Legends. Se você gostou, conta aí nos comentários. Se você tem sugestão de alguém, fique à vontade para compartilhar. Eu pretendo continuar a série com a história de Rogério Ceni, Lugano e etc. E se você é novo aqui no canal, se inscreve para ajudar. Vai ter São Paulo Legends todo domingo, então não perca tempo e se inscreve logo. Valeu, fui!